Bom, bom dia! Estamos aqui de novo pra gente fazer a nossa reflexão rápida, que é pra ser rápida, hoje vai ser mais rápida. E hoje, mais uma vez, eu vim trazer uma história aqui pra gente pensar um pouquinho nela. E é impressionante que todas as histórias que a gente pega da Bíblia, a gente tem ali às vezes uma história longa, mas cada linha a gente consegue tirar reflexões assim importantes, profundas, extensas sobre cada trechinho. Deus é muito maravilhoso, porque essa é a forma de falar com a gente. Ele coloca diversas linguagens nas histórias bíblicas. E eu acredito nisso, que cada um é atingido de uma maneira. Por isso que nós temos tantas histórias, tantas situações, tantos exemplos vividos aí dentro da Bíblia. E cada um atrai um coração de uma maneira, né? E a história que eu quero contar hoje, dividir com vocês, tá lá em Mateus 19. Depois você lê na sua Bíblia, minha está aqui. Mateus 19, verso... Bom dia, Du! Que bom que você chegou aí. Mateus 19, versos 16 a 22. É uma história também conhecida de muitos, né? 16 a 22. Que um pouquinho antes dessa história acontecer, Jesus estava ali abençoando as crianças. E Jesus vai falar uma frase que é bem conhecida também nessa história. E estava abençoando algumas crianças. Tem até aquele momento que os discípulos dizem: Senhor, vamos afastar as crianças daqui. Ele fala: não, deixem vir os pequeninos, as crianças. Não os impeçais, porque tais é do reino do céu, o reino dos céus. Se nós não impedirmos as crianças, nós que convivemos com crianças, que temos crianças em casa, né? Automaticamente elas são atraídas a Cristo. Então, né, Jesus falou: não deixem, não impeçam, deixa elas virem. E vendo aquela cena, teve uma pessoa que estava ali perto que falou: agora é a hora de falar com Jesus. Era um jovem ali da realeza, de linhagem nobre, muito rico, que a gente não sabe o nome dele, a gente chama ele de jovem rico. E esse jovem, ele se sentiu muito tocado quando ele viu que Cristo era tão amoroso e atencioso com as crianças. Ele falou: bom, agora é a deixa de falar com ele. E ele foi lá e foi perguntar para Jesus, né? Cadê? Verso 16, né? Bom, mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus fala: por que você me chama de bom? Não há nenhum bom, senão um que é Deus. Se você quiser, você pode entrar na vida eterna. Guarde os mandamentos. Simples, né? Jesus pergunta para ele: por que você me chama de bom? Para que ele pudesse entender, não entender porque ele precisava entender, ele já conhecia o coração. E quando ele encontra com aquele jovem, quando se cruzam os olhares, ele já lê ali o coração e o pensamento daquele jovem. Mas ele precisava que aquele jovem exteriorizasse por que ele estava chamando Jesus de bom, no que ele acreditava naquele momento. Era importante para o próprio jovem que estava ali que ele dissesse por que ele queria, porque ele chamava a Cristo de bom. Então, Jesus fala: olha, você pode entrar na vida, guarde os mandamentos, é simples. E disse-lhe ele: quais? Olha só, por que ele perguntou quais? Jesus disse: tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás ao teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui observe que Jesus ele faz referência aos 10 mandamentos. Todos que ele cita aqui fazem parte dos 10 mandamentos. Né? Jesus diz: tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É o resumo. Isso aí, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Que está lá em Deuteronômio 6, 5. Amarás a teu Deus, né? De todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E a teu próximo como a ti mesmo, Jesus enfatiza. E aí o jovem falou: olha, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E o que me ainda falta? E sendo que lá atrás ele perguntou: mestre, qual é o mandamento que eu tenho que guardar? Aí Jesus fala e ele fala: olha, mas eu tenho guardado tudo isso desde a minha juventude. Né? O que está faltando ainda? Que pergunta tão comum é essa desse jovem? Eu tenho certeza que vocês que estão aqui
Em algum momento da nossa vida, a gente pode já ter se perguntado, ou se pergunta ainda hoje, né? Senhor, parece que eu faço a sua vontade, mas não é o que preencheu meu coração. O que ainda falta? Você já chegou a essa conclusão? Você já encontrou essa resposta? Quando você tá naquele momento ali à noite, que tudo já silenciou, que você já acabou o seu dia, acabou sua correria, tá só você, seus pensamentos, talvez seu cansaço, e você fala, meu Deus, o que ainda está faltando na minha vida? Parece que eu faço tudo. E o que está faltando? Então Jesus falou, olha, se você quer ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. E tu terás então um tesouro no céu. Não aqui o tesouro, né? Jesus fala, o seu tesouro, ele tem que ser no céu e não aqui. Então, quando vendeu tudo, deu aos pobres, vem e segue-me. Quantas vezes Jesus fala, né, para os seus discípulos, para as pessoas, segue-me, vem. Esse é o convite. Jesus todos os dias fala, vem, segue-me. Por que a gente ainda não conseguiu entender o que está faltando? Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora muito triste, porque ele tinha muitas posses. E aí, disse então Jesus aos seus discípulos, na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil que um camelo passar por o olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa é uma frase que a gente já ouviu muito, né? Mesmo quem não conhece, bom dia para quem chegou agora. Mesmo quem não tem muito hábito de estudar a Bíblia, de entender bem, né, o que está escrito, já ouviu essa frase. É mais fácil um camelo passar por o olho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí, ó, só uma observação. Ó, que beleza, minha mãe entrou. Oi, mãe. Esse eu tenho que parar pra dar um bom dia especial. Bom dia, mãe. Tá aí quentinha na cama, né? Eu sei. Quando Jesus fala que passaram o camelo por olho de uma agulha, eles tinham umas passagens, né? Passagem mesmo de caminhos, né? Como se fossem umas pequenas pontezinhas assim, por onde as pessoas passavam, e ele tinha esse nome de agulha, né? Não é a agulha de linha que a gente conhece. Eu lembro quando eu era criança, eu escutava isso, eu ficava imaginando, nossa, o que a gente tem que fazer com esse camelo para ele passar na agulha? Tem que passar esse camelo, né? E o camelo, naquela época, ele servia para carregar muitas bagagens, né? Para ajudar no transporte. Então, como esse tunelzinho era muito pequenininho, não tinha como passar um camelo por ali, as pessoas passavam caminhando. Mas o camelo era difícil, porque ele estava transportando muita coisa. E aí, por isso que Jesus fala que é mais fácil um rico entrar no reino de Deus do que passar pelo buraco de uma agulha. Mas aqui, voltando no jovem rico, sabe que Jesus está falando mal de você trabalhar, ter um bom salário, né? E Deus nos dá muitas coisas na vida. Ele nos dá talentos, inteligências em diversas áreas. Ele nos dá oportunidades e ele nos dá o talento, o dinheiro financeiro, os tesouros, né? Ele nos dá essas três coisas. E tudo isso nós devemos usar para ajudar na obra de Deus, para ajudar quem mais precisa, quem está mais sofrendo. Seja seu talento, pessoa, sejam as oportunidades que Deus coloca no seu caminho. Você pode levar alento ao coração de alguém, você pode ajudar financeiramente alguém. Mas aqui no caso do jovem rico especificamente, Jesus tocou numa questão que era o que eu amo mais. Não era o problema de ter as posses que ele tinha em si, mas era do que eu amo mais. Eu amo mais o quê? Os meus bens? Ou eu amo mais a Deus? Quando Jesus fala que você precisa você precisa dar tudo o que tem, e aí então você vai ter um tesouro no céu, olha, prestem bem atenção nessa sequência. Você precisa dar tudo que tem, você então terá um tesouro no céu. É porque ele queria que aquele jovem vivesse a experiência de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a experiência que Cristo queria que ele vivesse. E então o jovem, na hora, ficou muito triste, porque ele tinha muita coisa. Na verdade, não é porque ele tinha muita coisa, é porque ele sabia que ele não amava Deus o suficiente para aceitar esse chamado.
Ele não amava Deus o suficiente para entender que seguir a Cristo e servi-lo e estar à disposição dele é muito mais importante para Deus do que a gente ter bom status, acumular riqueza. E nessa época, como ele fazia parte de uma linhagem real, então ele tinha ali um status, né? Ele devia ser uma pessoa bem conhecida, talvez tivesse milhões de seguidores aí nas redes sociais, e as revistas fossem atrás dele. Hoje em dia não usa mais revista para ir atrás, né? Acho que não. Mas todo mundo quisesse uma entrevista dele no perfil. Talvez ele fosse essa pessoa. Mas ele, na hora, entendeu que estava longe. Porque no coração dele não tinha espaço para ser 100% de Jesus. E Jesus estava ansioso para que ele fizesse aquele momento ali de entrega e dissesse: Senhor, eu vou sim, então, vender tudo que eu tenho. Porque Jesus viu que aquele rapaz era um jovem talentoso e que era um jovem bem educado, né? Que era um jovem com uma boa cultura, que era um jovem que, com suas posses, podia ser de grande utilidade na obra que Cristo estava fazendo ali na terra, de curar as pessoas, de aliviar o sofrimento de viúvas, de pobres, né? E de talvez trabalhar na pregação, enfim. Ele seria muito útil no trabalho de Jesus. E Jesus viu isso. E Jesus queria que ele se sentisse animado com uma nova perspectiva de vida, com uma nova esperança, que não fosse ficar centralizado em si mesmo. E o que o jovem era centralizado era em si mesmo. O que ele tinha ali de bens e de riqueza era para servir a si mesmo. E quantas vezes a gente hoje, talvez, deixa de fazer a vontade de Deus porque estamos servindo a nós mesmos. E essa é uma frase muito comum no mundo de hoje, né? Ah, não, tem que ser comigo, tem que ser para mim primeiro. Não, tem que me fazer feliz, depois eu vejo o resto. Lógico, Deus quer que você seja feliz. Mas aonde está a sua prioridade? A sua prioridade está em servir a Cristo e andar com Ele? Ou você anda com Ele no momento que te convém? Eu ando com Jesus no momento que me convém. Mas aí na parte mais importante eu quero mesmo atender meu interesse. Eu não quero continuar servindo a Jesus. E Jesus queria que o jovem pensasse nisso. E é muito triste porque eu não vejo um relato aqui na Bíblia de que esse jovem tenha voltado atrás na sua decisão. E naquele momento ele tomou uma decisão de que ele preferia viver com os bens que ele tinha, com o seu status, com as suas posses, com a sua adoração a si mesmo, do que adorar a Deus. Isso é muito triste. E para quem faz esse tipo de escolha, essa decisão nós fazemos diariamente. É uma construção andar com Deus. Eu não decido hoje andar com Deus e fecho os olhos e esqueço Jesus guardado no canto da prateleira como um amuleto e aí tá tudo certo. Não, é uma escolha diária. E quando você faz essa escolha diária, você toma uma decisão errada, você para de ouvir a voz de Jesus, gente. Isso é perigosíssimo. É como se eu estivesse aqui, Jesus está me chamando, Juliana, vem. E eu dou um passo para trás. Não. Ele fala, vem. Eu dou um passo para trás. Eu dou um passo para trás. Vai chegar uma hora que eu tô dando tantos passos para trás, eu tô tão distante que eu não ouço mais ele me chamar. Como que eu posso atender alguém que eu não tô escutando? Como que eu posso me agarrar a alguém que eu não tô escutando? A decisão de seguir ou se afastar de Jesus é nossa, é minha e sua. E a gente não pode fazer como esse jovem que instantaneamente decidiu que preferia guardar as suas riquezas e servir a si mesmo do que andar com Cristo. Lá no final, no livro de Gálatas, o apóstolo São Paulo, ele foi um grande pregador, ele sofreu torturas, prisões. Quem não conhecer a história do apóstolo São Paulo a fundo, eu acho que vale a pena uma pesquisa no Google ou em alguns outros livros que contem essa parte, né, da vida dele. E lá em Gálatas 2:20 ele fala que eu não vivo mais, Cristo vive em mim. E Paulo, ele veio de uma linhagem nobre também, assim como esse jovem rico, era de uma família financeiramente
bem estabelecida, bem estruturada. Ele cresceu num lugar moderno ali, com o que tinha de melhor para a cultura da época, em educação, em conhecimento, em posses. E Paulo, ele abandonou tudo. E aí ele entendeu que quando Jesus fala aqui, olha, guarda os mandamentos, né? Me segue, guarda os mandamentos, vem. Paulo entendeu isso. E ele abandonou o restante para seguir a Cristo. E a receita, meus queridos, ela não é difícil. Ela é bem simples. É você com Deus, a sua entrega diária. E Deus fala, guarda os meus mandamentos e me segue. Deus tem um pedido para a gente nessa manhã. Servir o próprio eu, o narcisismo, o egoísmo, pode parecer uma palavra forte, né? Narcisismo, egoísmo. Mas é assim que a gente caminha quando as nossas decisões, elas se voltam para a gente, não se voltam para Jesus. E a vida de Jesus foi uma vida de abnegação. Se você for ler todos os evangelhos, tudo que está escrito, não há um momento que você lê, então Jesus agora falou assim, vou ficar uma semana sem pregar, sem ajudar ninguém, porque eu estou cansado e preciso agora de um tempo para mim, vou comprar algumas coisas para mim. Não. A gente sabe que o filho do homem não tinha nem onde repousar a cabeça. Ele trabalhava dia e noite sem parar. Tem um fato aqui específico que Cristo acordou cedo, ele ia para as montanhas, orava, e aí ali ele foi para a igreja num dia de sábado, pregou o dia inteiro, as pessoas quiseram matá-lo, ele fugiu, ele foi para outra cidade, ele curou as pessoas, ele foi para a casa da sogra de Pedro, e aí quando ele ia descansar, as pessoas bateram na porta e falaram, Jesus, vem aqui, tem mais gente para você curar. Ele curou as pessoas ainda, até depois do sol se pôr, e aí ele levantou cedinho e foi se afastar na floresta, na montanha para orar, e as pessoas acordaram e falaram, meu Deus, onde está Jesus? Onde Jesus está? Cristo era incansável, a vida dele era de abnegação e de entrega total, e Jesus foi assim. Por que eu vou ser diferente? Por que você precisa ser diferente? Não, o segredo está em Jesus. Se aprendermos mais de Cristo e do que Ele pede pra gente, nós vamos encontrar o que Ele promete pra gente, que é a vida eterna. E você não pode dizer não como o jovem rico fez naquele dia. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho o direito de negar a quem entregou tudo por mim. A vida de Jesus foi de abnegação. E tudo que ele fala aqui, nesse livro sagrado e com tanta orientação importante, são palavras de sabedoria. O que ele disse para o jovem naquele dia foram palavras de sabedoria, porque ele queria que o jovem despertasse. Podem ser palavras duras, né? Falar, vende tudo, entrega tudo. Mas não. Cristo precisava que aquele jovem despertasse. Ele precisa que eu desperte todos os dias, que você desperte todos os dias, para que tomemos a decisão correta de segui-lo e não de servir a nós mesmos. E somente aqueles que se entregarem a Cristo ao ponto de dizer assim, Senhor, tudo que eu sou e tudo que eu tenho são teus. Somente esses é que poderão ser chamados de filhos e filhas de Deus. Lá em Provérbio 23:6, tem um verso que... em toda a Bíblia também a gente encontra versos parecidos, né? Deus fala assim, filho, meu filho, Provérbios 23:26, meu filho, dá-me o teu coração e deixa os teus olhos observarem os meus caminhos. Essa é a minha versão. Pode ser que na versão que você encontre aí esteja escrito os meus estatutos ou os meus mandamentos, eu não sei. Mas Jesus pede isso, dá-me o teu coração, que no seu coração tem espaço só para Jesus. E o livro de Apocalipse, ele fecha pra gente os relatos e as palavras inspiradoras que foram deixadas aqui para nós, aqui na Bíblia. No capítulo 22, no verso 12, está escrito assim, e eis que eu venho rapidamente. Jesus logo vem, meus amores, logo vem. Está muito perto. E a gente vê hoje, do jeito que o mundo está bagunçado, com tanta coisa acontecendo, que assombra a gente, assusta a gente. São os passos de um Deus que se aproxima. Então Jesus está vindo. E ele fala, olha, Apocalipse 22:12. Eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo para dar a cada homem conforme a sua obra. Então, se a sua obra de hoje é decidir estar ao lado de Cristo,
e deixar que esse amor, essa vida de entrega que Jesus demonstrou aqui pra gente, se essa vida de amor e de entrega, se você permitir que essa vida entre no seu coração e faça a mudança que precisa ser feita, Deus já tem a sua recompensa guardada, que é a vida eterna com Jesus, que logo, logo tá vindo para tirar a gente, para acabar com esse mal que existe hoje, com esse pecado, com esse monte de doença, esse monte de injustiça, de sofrimento. A gente tá vivendo dias que todo mundo tá passando por uma situação difícil de sofrimento. Mas você crê que esse Cristo tá vindo acabar com isso? Então, decida-se por entregar tudo que você é e tudo que você tem a Jesus, porque Ele tem uma recompensa maior para te dar. Eu vou finalizar, então, cantando um hino, e que você possa meditar, então, nas letras dessa música. Opa, vamos dar um play aqui, enquanto a gente canta. Espinhos cruéis, ferindo e só, mas a ingratidão foi que o fez chorar. Sua vida deu só por lhe amar. Você poderia dizer não a Jesus, se Ele mesmo aqui viesse pra lhe ver, lágrimas nos olhos e em poder, com as marcas nas mãos, lhe quisesse abraçar, você poderia dizer não a Jesus. Conseguiria deixá-lo a sofrer, sabendo que é por você. Lhe diria, não estou pronto pra vida lhe dar, dispensar poderia o seu amor. Cristo aqui está e espera você. Veja com o coração ou com os olhos da fé. Você tem que decidir, Ele tudo já fez. Você poderia dizer não a Jesus. Conseguiria deixá-lo a sofrer, sabendo que é por você. Lhe diria, não estou pronto pra vida lhe dar, dispensar poderia o seu amor. Sua salvação está em suas mãos. Você poderia dizer não a Jesus. Como poderia você dizer não a Jesus? Feche seus olhos para a gente orar. Querido Deus, louvado seja o Senhor por essa manhã, porque aqui estamos com vida, com saúde, e estamos com o coração aberto para ouvir o seu convite, ó Deus. Que nós possamos nesse dia entregar tudo o que temos e tudo o que somos a Ti. E desejamos que o Senhor nos entregue também, ó Pai, a vida eterna, a recompensa que o Senhor nos prometeu. O Senhor já entregou tudo que tinha por nós. Jesus já morreu na cruz por nós. Já deu mais do que tudo o que era possível oferecer. Então nos ajude nessa manhã a entendermos que precisamos entregar tudo o que temos e tudo o que somos a Ti. Que o Senhor possa guardar a cada um aqui que está ouvindo agora, que vai ouvir no futuro essas palavras, e que o Senhor possa dar um bom dia a todos nós com a sua proteção. Mora em nosso coração nesta manhã e neste dia. Tudo isso é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos,
muito obrigada por virem aqui passar esses minutos comigo. Que vocês tenham um ótimo dia. E que lembrem-se, tudo que vocês são e tudo que vocês têm, entreguem a Jesus. É o melhor que a gente pode fazer aqui nessa nossa história. Amanhã eu espero vocês às 6h45 aqui mesmo. Nós vamos até domingo, hein? Às 6h45, tá bom? Todos os dias. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube também, porque eu não tô conseguindo subir pro Instagram. Acho que já é sinal de coisa de gente que tá ficando velha já, né? Então, eu tô salvando os vídeos. Eu já subi os 2 últimos pro Instagram. Você acha lá, Juliana Moraes, pausa para despertar. Você vai encontrar o vídeo. Se você gostou e quiser mandar para alguém, manda, fica à vontade, convida alguém para vir aqui estar com a gente de manhãzinha, amanhã cedo, tá bom? E eu espero vocês então. Beijo, bom dia, fiquem com Deus. Abraço para quem entrou agora. Bruno, Pan, Alejo tinha falado oi, Carlinha. Quem mais entrou? Sogra entrou depois, Sheila. Quanta gente, eu não sei se tá todo mundo aí, Ju. Que bom que vocês estão aqui, viu? Beijos, fiquem com Deus, espero vocês amanhã. Tchau, tchau.